Bora, 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 nobre combatente! Estamos no QAP para mais uma super aula da nossa disciplina Diretriz Geral de Emprego Operacional. Aula 2. Na aula 1, nós falamos sobre aqueles 58 conceitos que a DGOP nos traz. 58 conceitos que, obviamente, são conceitos claros, conceitos nítidos de cobrança de prova. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo deste documento, que pode vir a ser cobrado de diversas formas dentro dos concursos internos da Polícia Militar de Minas Gerais. Padrão? Compartilhando minha tela com vossas senhorias. Está aqui a DGOP. Na nossa primeira aula, nós vimos sobre esses conceitos iniciais, sobre esses conceitos e definições, esses 58 conceitos e definições, divididos de uma forma para deixar o mais didático possível, tá? O mais didático possível. E agora nós vamos começar a falar aqui da estrutura organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais. É estabelecido através deste desenho, que os senhores vislumbram neste momento, né? Nós temos aqui o desenho com a estrutura organizacional da PM. É um desenho que pode ser cobrado das diversas formas possíveis na sua avaliação, na sua prova, tá? No CHO, no CFS, no EAP, tá? E, geralmente, o que o CRS pode fazer? O avaliador, ele pode suprimir algumas lacunas aqui e solicitar que você preencha, né? Ele pode suprimir aqui, ó, algumas lacunas, né? E determinar que Vossa Senhoria preencha, né? O que seria essa lacuna escondida aqui. Tá? Ele pode fazer de várias formas. Ele pode colocar aqui 1, 2, 3 e 4 aqui, ó, de forma a determinar que você possa ser capaz de preencher os espaços vazios. Né? Então, essa é uma estrutura, um desenho extremamente importante e que tem que ser trabalhado com bastante ênfase. Não só o desenho. Isso de suprimir uma ou outra particularidade e pedir para você preencha seria uma questão fácil, tá? Mas aqui eu preciso entender que o seguinte, que a Polícia Militar de Minas Gerais, ela se desenvolve em 3 níveis decisórios. Eu preciso entender isso, que a PM, ela se divide em 3 níveis decisórios: direção geral, direção intermediária e execução, tá? Então, dividindo aqui, ó, a PMG, ela se subdivide em 3 níveis, tá? Ela se subdivide em 3 níveis, ok? 3 níveis. Nós temos o nível... Deixa eu aumentar aqui um pouco. Nós temos o nível... Nós temos o nível 1, nós temos o nível 2 e nós temos o nível 3, tá? Nós temos o nível 1, nível 2 e nível 3. Então, precisa saber que a PMMG se divide em 3 níveis decisórios, tá? 3 níveis decisórios. Esse primeiro nível aqui, ó, esse primeiro nível, nós chamamos de nível de direção geral, tá? Esse aqui é o nível... Vou colocar aqui. Esse aqui é o nível... Tá aqui o tamanho. Esse aqui é o nível de direção geral, tá? Esse é o nível de direção geral. Vou mudar aqui. Tá? Consegui mudar. Mas, enfim. Temos aqui o nível de direção geral. Ó. Direção geral, nível 1. Nós temos o nível de direção intermediária. Direção intermediária.
nós temos aqui o nível de execução, tá? Nível de execução. Padrão? Então, lembre-se, a Polícia Militar de Minas Gerais se subdivide em 3 níveis. Nível de direção geral está aqui. Nível de direção intermediária, ou também chamado de nível tático, direção geral, direção intermediária ou nível tático e nível de execução. No nível 1, o nível de direção geral, nesse rol aqui, nesse primeiro espaço aqui, ó, tá? Nesse primeiro espaço aqui, ó, nesse nível aqui, tá? Neste nível aqui, são trabalhadas as decisões estratégicas institucionais. Aqui as decisões estratégicas institucionais estão aqui previstas, tá? Quem compõe o nível de direção geral da Polícia Militar de Minas Gerais? Isso é uma pergunta extremamente relevante, senhores, tá? É uma pergunta extremamente relevante. Quem compõe o nível de direção geral com as decisões estratégicas da Polícia Militar de Minas Gerais? O gabinete do Comando Geral, o gabinete do Shen, as assessorias PM1, PM2, PM3, PM4, PM5 e a auditoria setorial. Senhores, isso eu preciso levar para a prova. Quem compõe o nível de direção geral que é responsável por dar as decisões estratégicas, organizacionais, realizar a coordenação e controle da Polícia Militar de Minas Gerais? Gabinete do Comando Geral, chefe do Estado-Maior, assessorias P1, PM1, PM2, PM3, PM4, PM5 e auditoria setorial. Cuidado! Cuidado com o que eu vou falar aqui. Aí você pensa que a tríade faz parte desse nível de direção geral, confere? Olha, a tríade, obviamente, ela faz parte desse nível de direção geral, desse nível com as decisões estratégicas, decisões organizacionais, coordenação e controle. Fazem parte desse nível estratégico o gabinete do Comando Geral e o gabinete do chefe do Estado-Maior. E aqui o subcomandante-geral. O chefe do gabinete militar não está aqui, tá? Então, eu vou colocar um asterisco aqui, ó. Vou colocar um asterisco aqui, ó. Ó. Vou colocar um asterisco aqui para os senhores. Ó. Gabinete militar do governador não está aqui, tá? Gabinete militar do governador não está aqui. De uma forma ou de outra, ele faz parte aqui do nível estratégico, sim, mas de uma outra maneira, não estabelecida aqui dentro da estrutura organizacional, tá? Então, isso é pegadinha de prova, tá? O GMG não está aqui, tá? O GMG não está aqui, tá? Eu tenho o comando geral aqui, chefe do Estado-Maior aqui, as assessorias PM1, PM2, PM4, PM5, assessoria setorial, mas o GMG não está aqui. Isso é pegadinha de prova. Cuidado com isso. Primeiro ponto. Padrão? Beleza. Aí, a gente passa para o segundo nível. A gente passa aqui para o segundo nível, que é o nível de direção intermediária, que tá aqui, o nível de direção intermediária, ou o nível tático, tá? Nível de direção intermediária ou nível tático. Por quê? Porque quando eu chego aqui, tá? Quando eu chego aqui, há uma divisão aqui entre a atividade meio, que está do lado direito, perdão, senhores, e a atividade fim, que está do lado esquerdo, tá? Não existe subdivisão no nível de direção geral. Eu vou ter subdivisões em atividade meio e atividade operacional, atividade fim e atividade meio, a partir do nível intermediário, do nível tático, tá? Aqui, o nível tático, o nível, direção intermediária, o nível tático, eles vão conduzir as unidades, tanto nos campos operacionais, aqui vai ter a condução das unidades no campo operacional, ou a condução das unidades na atividade de apoio, ok?
Então, no nível tático operacional aqui, eu tenho as regiões, o CPE, o COMAF, CPMAMB e CPRV. Já no nível de direção intermediária da atividade meio, eu tenho a corregedoria, a APM e as diretorias, DINT, DAL, DOP, tá? Então, tem essa subdivisão aqui. E no terceiro nível decisório, eu tenho o nível de execução, tá? Aqui eu tenho o nível de execução, tá? Aqui, esse terceiro nível aqui, ele vai cumprir as diretrizes, cumprir as ordens, cumprir as instruções emanadas pelas unidades de direção aqui acima, ok? Então, aqui no nível de execução, eu tenho os batalhões e as CIAs PM-IND, tá? Eu tenho os batalhões e as CIAs IND. Deixa eu botar aqui. Ó, batalhões e CIA IND, tá? Cuidado, CIA PM-IND é diferente de CIA Companhia PM. CIA IND, ela tem... Eu vou explicar daqui a pouco cada um desses órgãos aqui, dentro da DGOP mesmo, as funções de cada um aqui, mas dentro do mesmo nível eu tenho os batalhões e a CIA IND, tá? E unidade de execução administrativa, eu tenho o HPM, o Colégio Tiradentes e os centros, tá? Centro de Pesquisa e Pós-Graduação, deixa eu ver qual outro centro aqui, Centro de Treinamento Policial, os centros aqui, tá? Todos vinculados à unidade de direção intermediária anterior, ou aqui os batalhões SIAIND vinculadas ao nível tático aqui, tá? As informações que podem cair na sua prova alusivas à estrutura organizacional estão aqui, tá? Repetindo, nós temos 3 níveis decisórios na PM, primeiro nível de direção geral, segundo nível de direção intermediária e terceiro nível de execução. No nível de direção geral, eu tenho o gabinete de comando geral, o chefe do Estado-Maior, as assessorias e auditoria setorial, dos quais não faz parte o GMG, tá? No nível intermediário, eu tenho a subdivisão em nível tático e direção intermediária, atividade fim e atividade meio, tá? E no terceiro nível, que é o nível de execução, eu tenho os batalhões e a CIEND, né, na atividade fim, e os centros, o HPM, o Colégio Tiradentes na atividade meio. Guarda para a prova essas informações e o que cada um, onde está cada uma aqui, tá? Porque, como eu disse, o examinador, ele pode suprimir lacunas aqui, ó, né, pedindo para que você preencha quais as lacunas que estão suprimidas aqui, tá? E numa dessa lacuna aqui, ele coloca aqui o GMG aqui e te faz errar. Beleza? Padrão? Sobre a estrutura organizacional que temos para levar para a prova é isso. Beleza, senhores? Estrutura organizacional para a prova é isso, tá? Vamos lá. Estrutura e articulação operacional da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, vamos lá. Isso aqui é muito tranquilo, tá? Todos nós sabemos muito bem essa estrutura aqui, né? Para fins de planejamento, comando, coordenação, execução e controle, as unidades, nos diversos níveis, mantêm uma relação hierárquica e vertical de sua estrutura organizacional, tá? Então, nos diversos níveis, essa estrutura da articulação operacional da PM mantém-se hierárquica e vertical, em termos organizacionais, tá? E isso varia de acordo com o espaço geográfico e com a missão institucional. O conjunto dessas relações da estrutura operacional, previamente estabelecida entre as unidades nos diversos níveis, denomina-se articulação operacional. Então, aqui, questão clara de prova. Conjunto dessas estruturas operacionais, tá? Que pode ser hierárquica ou vertical. Denomina-se articulação operacional. Então, vou repetir. O conjunto dessas relações da estrutura operacional, previamente estabelecido entre as unidades nos diversos níveis, que mantém uma relação hierárquica e vertical, são chamadas de articulação operacional.
Isso aqui é questão de prova, tá? Em Minas, no campo operacional, é dividido em frações com diversas dimensões, tendo como base os limites geográficos dos municípios, que ficarão sob responsabilidade de determinada estrutura em seus diversos níveis. Então, quando a gente pega a articulação operacional da PM, sendo dividida hierárquica e verticalmente, a gente tem a articulação operacional, que vai cobrir todos os 853 municípios do estado de Minas Gerais. Quando a PM cobre esses 853 municípios do estado de Minas Gerais, ele o faz dentro dessa estrutura aqui, de região, batalhão, CIEND, companhia, pelotão, grupo. Esse grupo aqui vai ser o destacamento e o subgrupo vai ser o subdestacamento, ok? Região, batalhão, CIEND, companhia de polícia militar, pelotão, grupo, que é o destacamento, e o subgrupo, grupo, que é o subdestacamento, ok? Subdestacamento é o subgrupo da Polícia Militar de Minas Gerais, ok? Para definir, para fazer essa definição dessa estrutura, dessa articulação operacional que a PM tem, qual o critério que a PM adota? Olha, como que eu vou definir o que vai ser uma região, o que vai ser um batalhão, o que vai ser uma CIEND, o que vai ser uma companhia? Como que eu vou ter essa definição? A PM não tirou do nada. Ah, isso aqui vai ser um batalhão, isso aqui vai ser uma CIEND. Não. Existem vários critérios, e esses critérios são apresentados, são trazidos aqui dentro da DGO, que são os critérios que determinam quando eu posso ter mais de um batalhão em determinado lugar, quando eu tenho uma CIEND, quando eu tenho um batalhão especializado, quando eu vou ativar um subdestacamento. Às vezes, você está aí na capital, como eu trabalhei praticamente 17 anos da minha carreira, eu trabalhei na capital. Talvez não é tão fácil perceber essas estruturas aqui. Mas hoje, que eu estou no interior, entre aspas, que eu estou no interior, que é a segunda maior cidade de Minas Gerais, quando você vem para o interior, estou aqui na 9ª região de Polícia Militar, que você pega, que a 9ª região, ela é uma 9ª região, ela tem batalhões, ela tem companhias, ela tem pelotões, ela tem destacamentos, ela tem subdestacamentos. E quando a gente pega a ideia do subdestacamento, né, dos subgrupos aí, fala-se muito em ativação ou desativação do subdestacamento. E por que ativar um subdestacamento e desativar um subdestacamento? Como que isso funciona? Por quê? Quais motivos? Por que a sede do batalhão é numa cidade X? Por que a sede do 17 é em Uberlândia, a sede do 32 é em Uberlândia e a sede do 53 é lá em Araguari? Tudo tem um motivo de ser, senhores. Tá? E a DGO nos apresenta esses motivos. E esses motivos são os motivos pelos quais o examinador vai montar questões de prova para os senhores. Então, nós temos aqui, dentro dessa estrutura de articulação operacional, né, existem critérios, tá? Existem inúmeros critérios, tá? Que são técnicos e objetivos, não são subjetivos. Eu quero reativar um destacamento, um subdestacamento. Tem um subdestacamento que estava ativo, foi desativado, e agora o comandante X chegou lá com ele e quer ativar. Por que quer ativar? Porque ele quer, pode fazer? Não. Existem critérios técnicos e critérios objetivos. E esses critérios técnicos e objetivos, eles visam a melhoria na prestação de serviço da PM à comunidade. Aquela comunidade que já teve um subdestacamento sempre vai querer ter um subdestacamento lá. Então, ela vai pedir um subdestacamento ali. Mas o que deve ser levado em consideração para ter um subdestacamento? Nós vamos ver isso aqui agora, tá? Primeiro, né, são vários critérios aqui, ó. A população, a área da unidade territorial, a densidade demográfica. Às vezes o lugar é absurdamente grande. Vou pegar o Brasil, né? Pega o Brasil.
Você olha para o mapa brasileiro, você vê o estado do Amazonas. Você fala assim, nossa, o estado do Amazonas é gigante, ali tem que ter mais batalhão de polícia militar. Não, a densidade demográfica lá é muito baixa. A gente pega a região sudeste aqui, ó, que talvez vai ter uma dimensão territorial, às vezes até menor do que o estado inteiro do Amazonas, mas com uma população aqui muito alta, né? Incidência de pobreza, índice de desenvolvimento humano, realidades culturais locais, frota de veículos, o PIB, o efetivo policial. Olha, eu tenho um lugar aqui que tem um PIB absurdo. Né? Tem uma cidade que tem um PIB absurdo, um dos maiores PIBs do estado. Mas o efetivo policial talvez não me permite ter algumas mudanças em termos de articulação operacional. Registros de crimes violentos no último ano, média desses crimes violentos nos últimos 3 anos, delitos típicos de polícia no ano, média do registro de delitos típicos de polícia nos últimos 3 anos, total de chamados 190, a estrutura de atendimento 190. A gente pega, por exemplo, o 53 Batalhão. O 53 Batalhão lá em Araguari, ele poderia ter uma estrutura de Copom, poderia ter um atendimento, uma estrutura de Copom lá? Poderia, mas tem efetivo para isso? Tem efetivo para isso? Por exemplo, né? Estou falando aqui de forma rasa, estou só trazendo casos hipotéticos, né? Então, isso deve ser considerado. Para quem está na capital, como eu tive a grande maioria da minha carreira, talvez não é tão fácil visualizar isso, mas quem é do interior entende muito bem isso aqui. Distância da sede do pelotão, companhia ou batalhão. Às vezes, determinada companhia, determinado pelotão está mais próximo de uma outra região do que a região a qual ela pertence. Então, pode haver uma reestruturação operacional? Pode haver, considerando isso aqui. Processos críticos, operacionais administrativos, presença de outros órgãos de segurança no município, existência de unidade prisional na localidade. O lugar que tem unidade prisional, ele tem particularidades que demandam um trabalho específico da Polícia Militar. Não adianta. Não adianta. Deslocamentos motorizados para registros de ocorrências policiais. Às vezes você pensa assim, olha, eu vou ter um pelotão no subdestacamento X para que aliás, eu vou ter um efetivo no subdestacamento X. E aí eu vou ter que ter uma escala de serviço, eu vou ter, né, gera toda uma demanda da atividade meio para manter esse subdestacamento. Mas esse subdestacamento está a poucos quilômetros de distância da sede. Então, eventualmente, a viatura da sede, com o efetivo da sede, pode atender às demandas daquele subdestacamento, que tem um índice de criminalidade violenta muito baixo, que tem um índice de crimes muito baixo, que tem um PIB baixo. Então, os militares ali da sede do batalhão, da companhia, conseguem fazer esse policiamento lá sem que nesse local tenha ali um efetivo num subdestacamento, um efetivo policial nesse subdestacamento, tá? Sazonalidades específicas, exemplo, carnaval. Carnaval no Prata, carnaval em Cachoeira Dourada. Cachoeira Dourada é um lugar maravilhoso, tranquilo. Carnaval em Cachoeira Dourada tem uma sazonalidade específica e outras variáveis, ou seja, existem dezenas de variáveis que são técnicas e objetivas para definir ou redefinir ou rearticular operacionalmente a estrutura da Polícia Militar de Minas Gerais em regiões, batalhões, CIAIND, companhias, pelotões,
destacamentos, grupos, e subgrupos PM, que são subdestacamentos. Padrão? Algumas informações extremamente relevantes e que são objetos de prova agora para os senhores, tá? Informações extremamente relevantes. Ó, para se criar mais de um batalhão na sede do município, basta o RQ? Não. Esta localidade tem que ter mais de 400 mil habitantes, tá? E aqui eu vou dar um enfoque acima de 400 mil habitantes. Mais de 400 mil habitantes. Aí coloca na prova assim, para se criar mais de um batalhão na sede de um município, esse município tem que ter 400 mil habitantes ou mais. Não, é mais de 400 mil habitantes. 401 mil habitantes. Tá? 401 mil habitantes. Tá? 400.001 habitantes. Para que tenha mais de um batalhão na sede. Uberlândia, a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, tem aqui o 17 e o 32. Contagem tem o 18 e o 39. Betim tem o 33 e o 66. São localidades, municípios que têm mais de 400 mil habitantes. Se o lugar que eu estou tem 400 mil habitantes ou menos, vai ter no máximo um batalhão nesse local. Beleza? Questão de prova. Outra questão de prova aqui para os senhores, ó. Batalhão de policiamento especializado, BPE, tá? Para a criação de um batalhão de policiamento especializado, você tem que ter, no mínimo, 250 policiais militares. Olha essas informações aqui que são claras. Questões claras de prova. Questões claras de prova. Olha, o município X tem 500 mil habitantes. Eu posso ter um batalhão de policiamento especializado lá? Olha, pode, desde que esse batalhão tenha, no mínimo, 250 policiais militares. Ah, mas no batalhão aqui, por exemplo, aqui em Uberlândia, segunda maior cidade do estado de Minas, né? De acordo com o IBGE aí, mais de 800 mil habitantes. Tem mais de um batalhão? Tem, mais de um batalhão. Tem batalhão de policiamento especializado? Não. Tem a CIENTE-PE. Aqui em Uberlândia, tem a CIENTE-PE. E essa CIENTE-PE daqui, ela não tem 250 policiais militares. Ela tem um pouco menos, mas ela tem que ter, no mínimo, 100 policiais militares. Se a CIENTE-PE, né, se aqui a região de Uberlândia receber um grande efetivo, talvez ela pode transformar a CIENTE-PE, a nona CIENTE-PE, em um batalhão de policiamento especializado. De acordo com a DGO. Mas existem outros critérios que devem ser observados. É mais, considerando todos aqueles critérios que nós vimos no slide anterior, considerando a atividade essencial, atividade basilar, o POG, os serviços essenciais, convém eu criar aqui um batalhão de policiamento especializado que vai ter no mínimo 250 policiais militares, sendo que eu posso realocar esses 150 policiais militares no serviço ordinário, no POG. Estão percebendo? Estão percebendo? Então, por isso que a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, em termos populacionais, não tem um batalhão de policiamento especializado. Tem uma CIENTE-PE, não uma CIENTE-PE.
Porque o efetivo, ele vai ser direcionado para atividade de POG, ok? Através de todos aqueles outros critérios que nós vimos no slide anterior. Questão de prova. Batalhão, mais de um batalhão na sede do município, mais de 400 mil habitantes. Para ter um BPE no município, tá? Tem que ter no mínimo 250 policiais militares. E assim a gente pega, no mínimo 100 policiais militares, né? A gente pega o exemplo, não de Belo Horizonte, mas de Contagem, de Betim, né? De Santa Luzia, né? Em Contagem nós temos o segundo BPE, segunda CIAIN de PE, né? Segunda CIAIN de PE. Se não me engano, agora nós temos lá em Santa Luzia a terceira CIAIN de PE, se não me engano, né? Se não me engano. Depois aí, se eu estiver errada, os senhores me corrijam, né? Mas até onde eu sei, é isso, tá? E assim vai se dando a articulação operacional. Para criação de UEOP especializada, eu posso ter uma UEOP especializada. Qual que é o critério? Fica condicionada à capacidade interna de efetivo e estrutura operacional da região, sendo necessário para sua propositura a presença dos serviços do portfólio destinados ao primeiro e segundo esforços obrigatoriamente. O que esse parágrafo está me dizendo? Ó, eu quero criar uma unidade especializada na minha região, então beleza. Na minha região, eu tenho capacidade interna de efetivo e infraestrutura para criar uma outra unidade, para criar uma unidade especializada. Eu tenho essa capacidade de criar uma unidade especializada aqui, em termos logísticos, infraestrutura, efetivo, eu tenho essa capacidade interna? Olha, eu tenho essa capacidade interna. Então, ótimo. Vocês têm, né? A gente fala de esforços, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, e por aí vai, os esforços da malha protetora. Nós vamos ver isso ainda aqui dentro da DGO. O primeiro esforço, tá? O primeiro esforço, aquele serviço basilar, essencial do POG, está sendo executado aqui. Eu tenho RPs, eu tenho PA, eu tenho as estruturas básicas nessa unidade? Tenho. Eu tenho segundo esforço? Eu tenho segundo esforço? Eu tenho aqui uma companhia tático móvel como segundo esforço? Tenho. Olha, então se eu tenho capacidade interna, se eu tenho efetivo, se eu tenho infraestrutura, se eu tenho o primeiro esforço instalado em plenitude, se eu tenho o segundo esforço instalado em plenitude, eu posso ter o terceiro esforço, que é a unidade especializada. Ok? Então, o que a norma está falando é isso. Obrigatoriamente, para que seja criada a unidade especializada em alguma região, eu preciso obrigatoriamente ter primeiro e segundo esforço de policiamento implantados, presentes, eficientes neste local. Eu não posso ter um terceiro esforço, que é uma unidade especializada, sendo que eu não tenho nem o segundo esforço. Por exemplo, eu não tenho nenhum tático móvel. Eu não tenho nenhum tático móvel na região, mas eu quero implantar uma unidade especializada. Não faz sentido. Tá? Então, primeiro esforço, segundo esforço, terceiro esforço e assim sucessivamente. Tá? Gradativamente. Eu preciso ter o primeiro, para que eu tenha o segundo, e para que eu tenha o terceiro esforço, que é a unidade especializada, eu preciso ter um segundo esforço de policiamento. Padrão? Batalhão mais 400 mil, BPE mínimo 250 mil policiais militares, CIANDPE mínimo 100 policiais militares, e para criação de unidade especializada, eu obrigatoriamente preciso ter primeiro e segundo esforços na unidade com responsabilidade territorial. Ok? Vamos lá, mais informações. Havendo interesse do comandante da região de polícia militar em criar ou recategorizar uma unidade,
deve-se proceder o estudo de situação. Eu preciso fazer um estudo de situação. Encaminha esse estudo de situação ao nível estratégico, através do chefe do Estado-Maior, e ele avalia técnica, faz uma avaliação técnica de parecer fundamentado para assessoria estratégica, tá? Que no caso aqui vai ser a PM3, como forma de subsidiar a decisão da autoridade competente. Então, eu tenho uma CIA-IND e eu quero transformar essa CIA-IND em um batalhão. Basta ir lá e transformar a CIA-IND num batalhão? Não. Eu preciso fazer um estudo de situação. Esse estudo de situação tem que ser encaminhado para o nível estratégico, né? O chefe do Estado-Maior ele tem que avaliar tecnicamente, ele tem que ter um parecer emitido pela PM3 para subsidiar essa decisão, ok? E como que eu vou saber se uma unidade, esse nível populacional, como que eu vou saber qual unidade tem mais de 400 mil habitantes, menos de 400 mil habitantes? IBGE, tá? Dados do IBGE e dos sistemas de grande porte. Exemplo, SIGOP, armazém de dados de registros criminais, dentre outros. IBGE, SIGOP, armazém de dados criminais. Padrão, senhores? Continuando. Agora, nós vamos falar daquilo que é mais basilar do nosso dia a dia. Daquilo que é mais basilar para nós, enquanto policiais militares. Aquilo que a gente compreende muito bem. Nós vamos estudar as articulações operacionais, né? Estudar isso aqui, ó. Estrutura e articulação operacional, item por item, tá? Vamos começar aqui, muito tranquila essa parte, viu, senhores? Muito tranquila mesmo essa parte aqui, tá? Vamos começar falando aqui da RPM, tá? RPM, ela é da direção intermediária, como nós já vimos ali no desenho. Ela é comandada por um oficial do último posto, ou seja, por um coronel, tá? E esse coronel tem ascendência hierárquica imediata às unidades de execução operacional, batalhões, CIA-IND e CIA-PM. A sede dessa região deverá, aqui ó, o termo que usa aqui ó, deverá, não é poderá, é deverá. E isso para fins de prova de CRS é importantíssimo. Deverá localizar nos municípios mais expressivos do ponto de vista demográfico, socioeconômico e político, dentro do espaço geográfico de sua responsabilidade. Por que, senhores, que a sede da 9ª RPM é em Uberlândia? Porque Uberlândia é o município mais expressivo do ponto de vista demográfico, segunda cidade mais populosa de Minas, socioeconômico. É absurdo o PIB de Uberlândia. E político, né? Não precisa nem falar da dimensão política que Uberlândia tem, né? Então, é por isso que a sede da 9ª é em Uberlândia. E deverá, senhores, nós temos o exemplo lá da 7ª RPM. Eu lembro que eu fui na 7ª RPM há muitos anos atrás, né? Uma colega de turma era lá de Bom Despacho, colega de turma de sargentos era lá de Bom Despacho, e a sede da região era em Bom Despacho. Era em Bom Despacho. Hoje, a sede da região não é mais em Bom Despacho. Hoje, a sede da região, ela está, se não me engano, em Divinópolis. Por quê? Porque entendeu-se que o Divinópolis era mais expressivo demográfica, socioeconomicamente e politicamente que Bom Despacho. Apesar de Bom Despacho ter um valor tradicional de longa data, né, do que antes era, acho que era a 2ª região de polícia militar, muito antigamente, quando eu entrei na polícia, acho que Bom Despacho era a 2ª região de polícia militar, salvo engano. Enfim, tem muitos anos, eu não lembro direito, não. Mas hoje, Divinópolis ela tem essa expressividade muito maior do que Bom Despacho. Por isso, houve a mudança da sede da 7ª RPM, ok? Essa divisão do Estado em regiões de policiamento atribui aos respectivos comandantes a responsabilidade perante o comandante-geral
pelas atividades de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública no espaço físico da respectiva região, além da implementação das políticas e diretrizes operacionais do Comando Geral nos respectivos espaços territoriais de responsabilidade. Agora vamos começar a falar aqui do CPE, do Comando de Policiamento Especializado. Senhores, o CPE, tá? O CPE, ele também é unidade de direção intermediária. Ele é equiparado a nível de RPM, de região. Também é comandado por um oficial do último posto da corporação, que também tem ascendência hierárquica imediata às unidades de execução operacional de policiamento especializado. Mas para todas, não. Para aquelas cuja sede se encontra na capital do estado. Tem a responsabilidade de coordenar e controlar o emprego das unidades especializadas sob sua responsabilidade. Cabe ao CPE a coordenação técnica dos BPS e CPM-INDS de todo o estado, devendo realizar supervisões técnicas regularmente entre as unidades. Senhores, cuidado com essa pegadinha aqui. Não sei se vocês já perceberam essa pegadinha aqui. O CPE, Comando de Policiamento Especializado, ele vai ter essa ascendência hierárquica nas unidades de policiamento especializado que estão na sede de BH, sede da capital do estado. Ok? Então, o CPE, ele tem ascendência hierárquica em todas as unidades de policiamento especializado de BH. De BH. Então, o CPE, ele vai ser hierarquicamente superior ao BOP, né? ao batalhão de choque. Mas o CPE, ele não tem ascendência hierárquica na segunda CIE-INTE-PE, na nona CIE-INTE-PE. Quem tem essa ascendência hierárquica na segunda CIE-INTE-PE é a segunda região de polícia militar. Quem tem ascendência hierárquica na nona CIE-INTE-PE é a nona região de polícia militar. Agora, cuidado. Apesar do CPE só ter essa ascendência hierárquica nos batalhões de BH, ele é responsável por realizar supervisões técnicas nas unidades. Então, é o CPE que tem a função de resguardar tecnicamente as doutrinas. Exemplo, doutrina de pelotão de choque, doutrina GER, ele emana do CPE. Então, é o CPE que tem essa função de regular tecnicamente, tá? Tecnicamente essas unidades. Então, o CPE pode vir aqui na nona região fazer uma supervisão técnica da forma como o GER tem desempenhado suas atribuições? Sim. Sim. Tecnicamente, sim. Mas a nona CIE-INTE-PE não está subordinada hierarquicamente ao CPE. É por isso que fala segunda CIE-INTE-PE, segunda RPM, nona CIE-INTE-PE, nona região. Ele tem responsabilidade técnica, mas não hierárquica. Guarda essa informação. O CPE tem responsabilidade técnica sobre as CIAs INDE-PE, tá? Mas não tem responsabilidade hierárquica. Responsabilidade do CPE, conforme a DGOP, é das unidades especializadas de BH. Ok? Informação muito relevante para fins de prova. Comave, tá? Também é direção intermediária, tá? Também é direção intermediária, também é comandado por um oficial do último posto, também tem ascendência hierárquica às unidades de execução operacional, né, de rádio patrulhamento aéreo, que se encontram na capital do estado, tá?
ele cuida não só das aeronaves da Polícia Militar, tá? O Comav, ele não cuida só das aeronaves da PM, ele também cuida das aeronaves das secretarias e órgãos autônomos do Estado. Exemplo, se você for lá no Comav, você verá aeronaves que não pertencem à Polícia Militar de Minas Gerais. Você vai lá no Comav, você vai ver uma aeronave do IEF, por exemplo. Tá? Você vai ver a aeronave lá do IEF. Tá lá no Comav. Responsabilidade do Comav. O Comav vai cuidar de todas as aeronaves de secretarias e órgãos autônomos do Estado, com exceção das aeronaves do Corpo de Bombeiros e da PCMG. Porque as aeronaves do Corpo de Bombeiros e da PCMG serão responsabilidade do Corpo de Bombeiros e PCMG, respectivamente. Ok? Respectivamente. Tem a missão de coordenação, controle e emprego das unidades de radiopatrulhamento aéreo sob sua responsabilidade. É órgão central do sistema de aeronave remotamente pilotada, tá? E é responsável. Isso aqui é questão de prova, tá? Isso aqui é questão de prova. É responsável pela formação de comandantes de aeronaves de asas fixas, aviões, rotativas, helicópteros, comandantes de operações aéreas. Importante isso aqui, ó. Pilotos de aeronaves remotamente pilotadas e tripulantes operacionais de aeronave. É lá no Comav que são feitas as formações de pilotos de aeronaves remotamente pilotadas, vulgo drones. Existe formação específica para ser piloto de drone? Existe. Tem uma legislação específica dos drones? Existe. Tem vários critérios objetivos que devem ser cumpridos e atendidos quando a gente fala em drones, aeronaves remotamente pilotadas? Sim. E é tudo feito no Comav, ok? A sede do Comav é na capital do estado, tá? Senhores, tem que tomar cuidado, porque olha aqui, ó. Ascendência hierárquica imediata às unidades de execução operacional de radiopatrulhamento, cuja sede se encontra na capital do estado. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem a Comav e nós temos os, é, os bravos, né? Os BPAEs, né? BPAE, bravos, né? A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, aqui em Uberlândia, nós temos a Brave aqui de Uberlândia. Nós temos a Brave aqui de Uberlândia. A Brave de Uberlândia, ela é subordinada à nona RPM? Não. Ela não é subordinada à nona RPM, tá? Ela tem a subordinação, tá? É, tem a subordinação à unidade de radiopatrulhamento aéreo em nível ascendente até o Comav. Então, o Comav ele tem uma estrutura de articulação operacional específica dele, tá? O Comav ele tem uma estrutura específica dele, tá? Então, o Comav aqui, quando a gente pega aqui a Brave aqui de Uberlândia, a Brave aqui de Uberlândia não é subordinada à nona RPM, tá? Não é subordinada. Ela está aqui, faz voos, né? Por exemplo, quando eu estava lá na P3, quando a gente ia, quando Uberlândia 17 ou 32 ia fazer alguma operação que necessitava do apoio das aeronaves, da aeronave lá do Brave, aqui de Uberlândia, a gente fazia um encaminhamento, tá, ao comando do Brave, para que o comando do Brave desse o parecer sobre a participação daquela aeronave nas operações da nona RPM. Então, não há essa vinculação hierárquica, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. A sede do Comav é na capital do estado, tá? Tomar muito cuidado com esse ponto aí também. Continuando.
CPRV, também intermediária, nível de RPM, comandada por oficial do último posto, ascendência hierárquica às unidades de execução operacional do policiamento rodoviário, a sede está na capital do estado. A responsabilidade é o comando e coordenação do emprego do policiamento rodoviário. A pegadinha de prova é esse aqui. Né? Você que acha que o CPRV, Comando de Policiamento Rodoviário, só atua em rodovias estaduais, cuidado, ele atua em rodovias estaduais e federais delegadas. Tá? Se houver a delegação de alguma rodovia federal ao CPRV, ele também vai fazer o policiamento dessas rodovias. Rodovias estaduais e federais delegadas. Essa aqui que é a pegadinha de prova, tá? Em função da abrangência territorial das funções distribuídas em diversos pontos do Estado, atua em consonância com o primeiro esforço operacional, executando atribuições específicas. Senhores, a gente tem que ter muito cuidado, porque aqui, né, a DGOP fala que o CPRV, né, considerando aí as atribuições específicas dele, né, ele atua em primeiro esforço. Tá? Mas os batalhões de policiamento rodoviário, tá? As unidades de policiamento rodoviário, elas também têm o segundo esforço, tá? O segundo esforço, tá? Das unidades rodoviárias, do policiamento rodoviário, é o grupamento, é o G, a gente sumiu aqui GTR, Grupamento de Trânsito Rodoviário, GTR, é o segundo esforço, tá, do policiamento rodoviário, tá? Embora aqui fale em consonância com o primeiro esforço de emprego operacional, tá? O policiamento rodoviário, em regra, ele é o primeiro esforço, mas ele também tem o segundo esforço, que é o GTR, tá? Da mesma forma, o CPMAMB, tá? Da mesma forma, o CPMAMB aqui, ó. O CPMAMB aqui também, ele vai ter o primeiro esforço, mas ele também tem o segundo esforço, que é o GPAM, tá? Então, o GTR é o segundo esforço do rodoviário e o GPAM é o segundo esforço das unidades de policiamento ambiental. Ok? Mesma coisa. Responsabilidade, coordenação, controle e emprego das unidades, policiamento de meio ambiente sob sua responsabilidade. Tá? Mesma coisa aqui do CPRV. Tá? Batalhão. Unidades de execução operacional subordinadas diretamente às unidades de direção intermediária de execução operacional, comandadas por tenente-coronel. Senhor, isso aqui é outra pegadinha de prova. Aí você vai falar assim, Fenícia, cansei de ver major comandando batalhão. E não foi que ele comandou o batalhão nas férias do tenente-coronel, não. Ele foi designado como comandante do batalhão. Eu sei, mas de acordo com a DGOP, é tenente-coronel. Então, foi uma coisa que eu até falei na aula ao vivo ontem. Muitas vezes a gente vislumbra uma coisa na prática que é diferente do que está aqui na letra da lei. E é a letra da lei que cai na prova. Então, às vezes, você fala assim, não vou estudar essa articulação aqui de batalhão, região, eu já sei tudo que esse povo faz. Só que tem pegadinhas aqui. Tem pegadinhas. Como eu disse aqui, ó, policiamento rodoviário e meio ambiente. Tá falando aqui de primeiro esforço, mas eles também têm segundo esforço. Né? Para quem assistiu ou vai assistir a aula aqui também comigo sobre o portfólio de serviço, eles também têm segundo esforço de policiamento. Eles também têm. O batalhão X é comandado por major e é designado como comandante, ele é major. Eu sei. Mas aqui, de acordo com a DGO, é tenente-coronel. É tenente-coronel. Ok? Com a finalidade de executar atividades de polícia ostensiva em sua respectiva área de responsabilidade territorial ou missão, no caso das unidades de execução operacional que exercem atividades especializadas. Ok? Companhia independente. Senhores, onde que está a companhia independente aqui? A companhia independente, ela é o meio termo entre uma companhia e um batalhão. Por quê?
Denominação dada às unidades de execução operacional, subordinada diretamente aos comandos regionais, então está no mesmo nível do batalhão. Comissão de executar ações e operações de polícia extensiva em suas respectivas áreas de responsabilidade. Aqui, eu vou criar a CIA-IND, a Companhia Independente, em que situações? Em locais, em municípios, tá? Municípios com características demográficas, socioeconômicas e políticas que exijam uma maior representatividade policial militar. E aqui, a CIA-IND pode ser comandada por tenente-coronel ou por major. Cuidado. Batalhão, só pode ser comandado por tenente-coronel. CIA-IND pode ser comandado por tenente-coronel e major. São aqueles municípios que têm uma representatividade muito grande, tem um nível demográfico, socioeconômico e político muito considerável, porém não atendem aqueles requisitos de um batalhão. Não atendem os requisitos para ali ter um batalhão. Quando eu falo requisitos, eu entro naquela lista daqueles inúmeros requisitos que a gente passou aqui. Ali, não dá para aquilo ali ser só uma companhia. Eu preciso de uma representatividade maior, eu preciso de um tenente-coronel, eu preciso de um major comandando ali. Eu preciso que ele esteja ali no mesmo nível estratégico de um batalhão para representar aquele município face às peculiaridades daquele município. Eu não posso ter ali só uma companhia. Tá? Ele é o meio termo ali. Tá? Ele atua como um batalhão, mas ele vai ter um efetivo, algumas particularidades, né? Um corpo administrativo e operacional, que ó, uma administração menos densa, um efetivo menor, tá? Um efetivo menor, ok? Tá no mesmo nível funcional hierárquico do batalhão, mas tem uma estrutura diferente. A administração dele é menos densa, tem uma quantidade menor de policiais militares, tá? Aqui também estão as CIENT-PE. Aqui também estão as CIENT-PE. CIENT-PE, quem pode comandar a CIENT-PE? Tanto tenente-coronel quanto major. Acabamos de ter aqui a nomeação de um major como comandante da 9ª CIENT-PE. Acabamos de ter aqui em Uberlândia a nomeação de um major para comandar a 9ª CIENT-PE. Tá? Tá no mesmo nível aqui da CIENT. Padrão? Show? Essa CIENT, ela pode ter atribuição territorial ou não. Em Belo Horizonte, nós temos a CIENT PVD, tá? Que a atribuição territorial dela ali vai se confundir com os batalhões. Mas eu posso ter uma CIENT com responsabilidade territorial também, nada obsta, ok? Companhia, subunidade, subordinada a um batalhão, comandados por oficial superior, major e oficial intermediário, de acordo com a previsão do comando geral. Quem vai comandar a companhia? Ou o major ou o capitão? Como que eu vou definir se uma companhia vai ser comandada por um major ou por um capitão? De acordo com o DD que eu dei e critérios estabelecidos pelo comando geral, tá? Pelotão, tá? Subordinada à CIA-INT ou à CIA-PM, comandada por oficial subalterno, tá? Tenente, tá? Tendo como fração imediatamente subordinada os grupamentos. Os grupos PM, né? Perdão, os grupos PM. Grupo PM é o destacamento e subgrupo PM é o subdestacamento. Destacamento, tá? É um município. Qual que é a diferença do grupo para o subgrupo, do destacamento para o subdestacamento? Aqui, ó, o destacamento, ele está em um município. E o subdestacamento, ele está em um distrito. Aqui eu mato qualquer dúvida, tá? Aqui, ó. O grupo também pode ser chamado destacamento e o subgrupo, tá? Pode ser subdestacamento. O destacamento é no município e o subdestacamento é no distrito, ok? Aqui que eu vou diferenciar o destacamento do subdestacamento ou o grupo do subgrupo. Grupo, município.
subgrupo, distrito. Destacamento, município. Subdestacamento, distrito. Ok? Padrão, senhores. Vamos começar a falar da articulação territorial entre os órgãos do sistema de defesa social. Padrão? No nosso próximo encontro, nós vamos dar início a essa temática aqui dentro da DGO. Padrão? Até a próxima.